anzol. Aí vai lá o peixinho cristão. Glup, 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 glup. Mordeu a isca. É. Simples assim. Dessa maneira. Tentação é uma isca para ver se você cai, crente. É o engano. Desculpa, irmãos. Para ver se você cai. É uma sedução do inimigo para fazer você cair. A intenção da tentação é gerar queda e afastamento de Deus. Para tirar você do foco. Para fazer você cair. Tirando a ideia do peixinho do anzol, que eu sei que vocês riram. Imagina. Já mexi com o varão, agora vou mexer com a varoa. Né? Para não ficar também tete a tete. A varoa. Aí tá com problema em casa. Assim que o próprio diabo, que tô falando de gente que não tem vida de oração, tá, gente? Porque crente que tem vida de oração, tem vida no altar, que vigia e hora de madrugada, não tem essa conversa fiada de demônio vir, de fazer obra de macumbaria, de amarração amorosa, de vir... Não tem, gente. A pessoa tem vida consagrada. A menos que tenha brecha e ilegalidade. Por isso que eu estou falando que o outro conteúdo é importante para somatizar com esse aqui. Não tem condição. A pessoa está fechando a brecha todo dia. A pessoa não tem mais legalidade. A pessoa tem vida no altar. Depois é uma coisa que nós precisamos trazer aqui. Os casais têm que orar junto. Vocês têm ligação de alma. Simplesmente a varoa, a mulher sábia, edifica seu lar. Em nome de Jesus Cristo, todo qualquer tipo de olho grande, inveja, espírito de encantamento contra o meu casamento, meu marido, está repreendido agora na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Sempre tudo na autoridade que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode sair, não? Desse jeito, crente. Com autoridade no mundo espiritual que já Deus te deu. Ai, irmã, só você que tem, não. Deus deu a todo aquele que vir. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. No nome dele expulsarão demônios. Expulsarão demônios. No nome dele. Aí como é que expulsa demônio? Porque as pessoas confundem muitas coisas, tá? Independentemente do seu temperamento. Não sei se você conhece o livro Porcos na Sala. Quando você vai expulsar alguma fera, ou algum animal raivoso, ou sei lá o que seja, você não vai sair cachorrinho brabo, pitbullzinho, sai daí. Porcozinho na lama, sai da minha casa, tá sujando a casa todinha. Você não vai falar assim, como é que você vai falar? Independentemente se você é mais retraído, se você é fleumático, melancólico, se você vai expulsar, você tem voz para falar, crente. Então você tem gente que já é natural, obviamente. A criatura mais trabalhada no sanguíneo, no colérico, ela já tem facilidade de agir dessa maneira. Mas quem é fleumático, é melancólico, controlado pelo Espírito Santo, o Senhor dá autoridade para todos os tipos de temperamento. Em nome de Jesus Cristo. Para falar com cão, você tem que falar igual cão raivoso. Não tem como você falar, ô diabo, peraí, sai aí. Não é assim não, gente. Em nome de Jesus Cristo, sai. É desse jeito. Em nome de Jesus Cristo, sai. O Senhor te repreenda. Obviamente que dependendo do ambiente onde você estiver, se acontecer, é só uma ordem. Você ficar entrevistando, não fazer nada não, filhinho. Eu te dou uma ordem agora. Em nome de Jesus, sai. Desse jeito. Ou no 3, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. No 3, sai. Sai agora. Manifesta amarrado, sem força. Em nome de Jesus. Acabou, crente. Você tem autoridade. Então, tentação é uma isca. É um engano e uma sedução. Cuidado, crente. Com aquela bandeja. Meu pai me contava algo que eu ficava apavorada. Nos tempos onde começou a estourar a SIDA no Brasil, a AIDS, o vírus da AIDS no Brasil, né? No mundo, vamos dizer assim. Ele contava um caso, né, que a gente ficava apavorado de ouvir ele contar, que falava-se muito na época, que um jovem, ele é até meio tímido, resolveu passear no mundo. Oh, meu Deus. Tentação. Minha mãe não tá vendo, meu pai não tá vendo. Pois é, né? Mas o mundo espiritual tá vendo. Enfim. Uma jovem bela por fora. Aparência bela por fora. Ele já estava errado.
Queria pecar, abriu legalidade, abriu brecha. Ainda saiu com a moça. No outro dia, vocês sabem aonde eles estavam, porque vocês são inteligentes. Homens e mulheres de Deus, jovens, não sei quem está aí vendo, ou se não é cristão também é inteligente, ou qualquer pessoa que esteja aí. Estava escrito no espelho, quando ele acordou, ela não estava mais lá. Ha, ha, ha. No espelho escrito de batom. Bem-vindo ao mundo da AIDS. Meu Deus. A isca. Vocês lembram? Parece um exemplo bobo, né? Mas o Senhor dá inteligência didática pra gente levar a palavra dele. Tá lá o anzol com a isca na pontinha. Aí o peixinho vai lá de bobeira, né? Pegou. Mordeu a isca. Bonitinha, dando sopa, né? A pessoa não tá acostumada. Saiu. Saiu com ela. Achou que estava se dando bem, ninguém ia saber. Falou que estava na casa de amigos. Resolveu dar uma pecadinha rápida, né? Ô, pecadinha. Bem-vindo ao mundo da arte escrito de batom no espelho e foi embora. Ou seja, passou o vírus para ele. Uma brecha, gente, uma brecha. Então, tentação é uma isca com o intuito de gerar queda e afastamento de Deus. Objetivo da tentação: levar ao pecado. Obviamente, não necessariamente a pessoa vai pecar. Eu estou falando de tentação no sentido geral da palavra. Tá, crente? Todos nós somos tentados, todos. Homens, mulheres, pastores, missionários, membros. Qualquer pessoa é tentada. Porque o diabo é o tentador, né? O acusador. Fala-se dele no livro de Apocalipse. O acusador de nossos irmãos, que diante de Deus acusava de dia e de noite. De dia e de noite. Não queira eu, não queira você, não estar ligado na presença de dia e de noite. Porque você é acusado de dia e de noite. Então, o objetivo da tentação é levar ao pecado. E quem originou a tentação? Quem origina a tentação? Nós vimos que quem permite e origina a aprovação, a prova, é Deus. A tentação não. A origem da tentação é o diabo. É ele que produz a tentação, com o objetivo de te levar ao pecado. Tá, crente? Gente, é a minha maneira de falar, gente, por favor. Eu tô falando comigo também. A maioria das coisas que estou trazendo aqui, são empíricas, porque a maioria das coisas, não todas, eu já passei. Eu já vivenciei. Então, muita coisa eu estou falando de coisas que eu tenho a habilidade para falar. Tenho capacidade para falar porque eu já passei, eu já vivenciei. E pela misericórdia do Senhor, eu já tratei alguns casos assim, dessas áreas aqui, de cativeiros espirituais. Então, o Senhor pediu para trazer a diferenciação entre cativeiros, provações e tentações, porque se faz muita confusão no nosso meio. Mas graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, as escamas dos nossos olhos, a começar pelas minhas, estão caindo. E nós agora conseguimos identificar por duração o que é um cativeiro, o que é uma tentação, o que é uma provação. Então a tentação é uma isca. Não, nunca se esqueça. Por isso que eu trouxe esse exemplo aqui. Do peixinho, né? Com a minhoca balançando lá no anzol. O peixinho vai lá, ó, incauto, né? De bobeira e tuf! Ah, esqueci do anzol. Tuf! Fisgou. Nananana, olha a minhoquinha. Fisgou. Só para descontrair, tá, crente? Que o tema é pesado. Enfim, irmãos. Exemplo de tentação. Agora nós vamos falar de uma tentação que a pessoa não sucumbiu e você, cristão, que gosta da palavra, já sabe do que nós vamos falar. Eu trouxe exemplo de tentação de Jesus. Mateus número 4, capítulo 4. Onde o diabo tenta Jesus no deserto, que ele tinha passado 40 dias sem comer. No final ele teve fome, né? E o diabo resolveu tentar ele. Eu vou aproveitar que é o dia que tá com mais fome, né? Que já tá
provavelmente terminando. Se tu és meu filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Foi mexer com a identidade dele, a divindade dele. Aí eu sempre falo isso. Se Jesus foi tentado, gente, imagine nós, gente. Ah, irmã, você está falando a respeito de Jesus. Dá um exemplo aí de uma pessoa fiel que foi tentada e não caiu. Você esqueceu do José do Egito? A mulher de Potifar? José, com certeza, a aparência dele não era ruim. Na casa de Potifar, Potifar não estava lá. A mulher de Potifar, com certeza, né? O diabinho lá perturbando ela lá, o espírito de sedução, de tentação. Acho que gira lá também no meio, né? Para mexer com José. E deu em cima de José, com essas palavras simples assim, sem rodeio, sem terminologias mais, né? Simples assim. E José não caiu. Não. Longe de mim de fazer isso. Por conta da mulher de Potifar, do meu patrão. Ele não me negou nada nessa casa. Eu posso fazer tudo aqui, mexer com tudo, administrar tudo. Só tipo que é mulher dele. José não caiu. Ela, com raiva, pegou o manto de José, puxou a capa dele. José correu, chamou. Oh, agora, gente, que dissimulada, né? A Bíblia Sagrada tem tudo, gente. Tem exemplos, histórias, aventuras, histórias assim, dramas. Enfim. Chama os empregados, grita: ai, meu Deus, esse homem que meu marido botou aqui. Fez aquela dissimulação toda, aquele teatro. E você já sabe o resultado. José foi preso, Potifar acreditou na mulher, mas ele não caiu na tentação. Parecia que ele tinha sido bobo. Imagina o diabo. Estou sendo agora conjecturando de novo, tá, crente? Tá, cristão? Tá vendo, ó? Foi preso, hein? Era fiel aí, ó, na cadeia. Estou conjecturando. Aí preso, ó. Fielzinho, honestinho, temente a seu Deus. Preso, hein? Não caiu, foi preso. Mas vocês esqueceram? Que o Senhor se lembrou de José, tinha um plano na vida dele. Ele já tinha sonhado isso. Falou até demais com os irmãos que contou. Nem tudo para você contar. Vai sair outra coisa, outra pregação. Enfim, ele foi governador do Egito. Mas ele não caiu na isca, né? A isquinha do peixinho lá, que vocês não vão esquecer. Por isso que eu tô colocando toda hora de maneira mnemônica para você não esquecer. Enfim. Quarto, deserto espiritual, que é muito falado também no nosso meio. O que é um deserto? Eu estou passando no deserto, deserto espiritual, estação de aparente silêncio divino. É o calor do dia. Parece que é uma provação assim, maior, mais acirrada, que parece que, meu Deus, o que é isso? Não vou aguentar. É nesse momento aqui que diz que o Senhor não te permite ser tentado. Você só é tentado quando ele vê que você não está mais aguentando, ele te tira do deserto. É isso aqui. Parece que ele não está te ouvindo, mas ele está te ouvindo, ele está te vendo, porque ele tem controle de tudo, na minha vida e na sua vida. É um período onde parece que você está em solidão. Ou está sem direção. Isso é um deserto espiritual. Amém, crente? Essa diferenciação. E qual o objetivo do deserto espiritual? Você pergunta. Qual o objetivo? Quebrar a dependência humana e gerar a dependência de Deus, meu Senhor amado. Pega essa chave aí, crente. O objetivo do deserto espiritual é quebrar a sua dependência humana, a sua autossuficiência. E gerar a dependência de Deus. O Senhor quer, com o deserto na sua vida, o deserto espiritual, que você não dependa de homens. Que você não dependa de coisas, de ninguém, que você dependa única e exclusivamente dele. E com isso, você já vai poder responder, quem te leva para o deserto? Deus. Entende?
Quem te permite passar pelo deserto é o seu Deus. Para que você no deserto aprenda a depender exclusivamente dele. Exemplo de alguém no deserto. Moisés. Êxodo 3. 40 anos aprendendo ali. Primeiro cuidando das ovelhinhas de Jetro. Porque depois ele ia cuidar de ovelhinhas humanas. Ia cuidar de um povo de dura serviço. Vocês sabem disso. Povo rebelde, reclamão, murmurador. Sabe aquele negócio? Pois é. Não tem cebola. De panela de carne. De panela de cebola. Eles estavam em cativeiro. Vocês esqueceram, gente? Lá atrás? Gente, está tudo interligado. O Espírito Santo é o dono de tudo. Ele controla tudo. Moisés cuidou primeiro de ovelhas. Porque as ovelhas humanas que ele teria depois não seriam fáceis. Não vou nem falar da rocha que ele bateu. Não vou nem entrar nesse mérito, não, porque o tema é outro. Então, a provação ou a prova e o deserto, que é falado por aí, quem põe a pessoa lá é Deus. Eu vou repetir. A provação ou a prova e o deserto espiritual, quem põe a pessoa lá é o nosso Deus. E é um local apenas de passagem, para que você dependa única e exclusivamente dele, para te amadurecer espiritualmente e para fortalecer a sua fé. E tudo aquilo que está demorando muito, no sentido espiritual, algo que para você é uma aprovação e é um deserto, tem que ser rápido. Se está demorando muito, não é um deserto, não é uma aprovação, fala aí. Isso mesmo, cativeiro espiritual. Porque demorou muito, já não é uma aprovação e nem um deserto. E quem põe você em cativeiro são as suas legalidades e as suas brechas passadas, que não foram fechadas, que não foram curadas, feridas de alma, e jogam você dentro desse cativeiro. Novamente lembrando, se você não assistiu a playlist 1, depois você assista e com calma, pegue a 1, depois na sequência da 2, para ficar tudo certinho. E se você quiser, você pode, em nome de Jesus, compartilhar o conteúdo com alguém que precise, ou até mesmo alguém da sua família. Queridos, agora eu coloquei uma explicação ainda mais detalhada do assunto. Na verdade, o assunto ele já foi dado, né? Eu fiz um resumo, né? Porque para que se possa entender bem, né, de maneira detalhada, nos mínimos detalhes. Devido à total importância desse conteúdo na minha vida e na de muitas pessoas, creio eu mesmo com meu próprio punho que escrevi, em consideração os mais novos na fé, ou os que ainda estão chegando a Cristo, fiz um resumo, recapitulando. Provação. Finalidade, provar a fé. Exemplo, eu dei mais um exemplo para agregar mais ainda a riqueza do conteúdo. Jó. Pensou que eu não ia falar, né? Tudo foi tirado dele, mas ele em momento nenhum perdeu a sua fé. E não negou. A mulher dele falou, amaldiçoa o seu Deus e morre. Você fala com uma louca mulher. Nu saí do ventre da minha mão e é nu que eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o maior exemplo de provação é Jó. Amém, irmãos? Estratégia para vencer a provação. Anote aí. Depois você volta se estiver muito rápido. Perseverança e fidelidade com Deus. Estratégia para vencer e passar pela provação. Perseverança e fidelidade com Deus. No final de tudo aquilo que Jó passou, ele não morreu na prova, não, gente. Ele passou pela prova.
E a dele foi muito difícil, mas eu vou te falar. O Senhor deu em dobro tudo que ele tinha. De 7.000 camelos, ele teve 14.000 camelos. De 7.000 juntas de ovelhas, ele teve 14.000 juntas de bois, de ovelhas, de tudo. O Senhor deu dobrado. As filhas de Jó eram as mais belas do Oriente. As filhas que ele teve, e olha que foi com a mesma mulher, mesmo ela tendo falado mal do seu Deus e morre, foram as mais belas. Se os filhos que morreram eram belos, os que ele teve depois foram mais belos ainda. Então ele passou pela provação, né? Como já cantamos, vou passando pela prova, dando glória a Deus, tic, tic, glória a Deus, tic, tic, glória a gente, só assim, tá, gente? É desse jeito. Então, irmãos, recapitulando, provação é o Senhor que dá, é para provar a sua fé, é um tempo curto de que você passa por ela, né? E é para que você amadureça, é para que você dependa dele. E o exemplo que eu dei aqui foi o de Jó. Recapitulando, é um resumo. Tentação. Finalidade da tentação. Te atrair para cair. Cuidado. Exemplo. Outro exemplo que eu dei. Vocês pensaram que eu não ia falar, né? Eva no jardim do Éden. Vocês lembram da serpente? Já peguei para criança, estou me lembrando agora. Eva. Quem te disse que você não pode comer do fruto? Né? Imagina a serpente mostrando. E eu creio, irmãos, que não foi de um dia para o outro, não. Aquilo ali deve ter demorado. Né? Demorado muito. Adão não estava perto, tá ela passeando lá. Daquele fruto não podia comer, né? E foi tentar Eva. A serpente tentando Eva. Que vai morrer nada, que coisa nenhuma. Certamente não morrereis. Foi assim que ela falou. Não, Deus disse que nós comermos do fruto dessa árvore, nós vamos morrer. Que nada. Vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Tentação, arrisca, né? Irmã, você vai fazer aquilo de novo? Eu vou fazer de novo, para que você não esqueça. A isca tá lá com o peixinho. O peixe morre de isca. Isso aí. Jogou. E ela pegou o fruto, olhou, deve ter paquerado, cheirado, cheiroso. Comeu. Tentação. Ela poderia ter dito, não, Deus falou que não era para comer, eu não vou comer. Quebrava a cara da serpente, mas tudo tinha que acontecer. Enfim, estratégia para vencer a tentação. Vamos pegar aqui, já foi dito. A palavra de Deus. Exemplo maior não tem. Porque Jesus venceu e combateu a tentação do diabo em Mateus 4 com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi com a palavra. E o diabo sabia de palavra, tá, gente? O diabo conhecia a palavra. Tentou Jesus com a palavra. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Só a Deus servirás e só a Ele adorarás. Jesus combateu com a palavra. Então, a estratégia cristã para você vencer a tentação, para mim e para você, é com a palavra do Senhor. Outra estratagema para fugir da tentação é a palavra literal. Fugir. Fugir. Isso está em texto base, tudo isso está dentro de base bíblica. 1 Coríntios 10, versículo 13. É a estratégia para você vencer a tentação. Fuja. Se você sabe que você tinha problema no passado com bebida, você ainda está no processo ainda. Alguém do teu passado te convida, vamos ali. Né? Você está no processo, está começando. Você toma um guaraná, você toma um suco. Você vai? Claro que não, fuja, filho. Fuja. Tinha problema com bebida, com vício. Eu dei um exemplo na playlist passada, a pessoa era meio cleptomaníaca, pegava coisa que não era dela, aí vai trabalhar numa casa, aí o patrão deixa ali, ó, dinheirinho ali. Já vai tentar, gente. Ele vai tentar dentro daquilo que é o seu calcanhar de Aquiles. De repente, o que é um calcanhar de Aquiles, ou o que é uma parte mais fraca para mim, não é para você. O que é para você não é para mim. Então, pega isso aqui. Aonde você acha que é o seu ponto mais fraco,
Fortaleça o seu ponto mais fraco em nome de Jesus Cristo. Ponha muros de proteção ao redor da onde você é mais fraco. E trabalhe nisso através do jejum. O jejum vai te trazer alinhamento espiritual. O jejum vai te trazer autoridade espiritual. O jejum vai quebrar as obras da carne na sua vida. O jejum vai te dar intimidade com Deus. O jejum vai te dar experiências no mundo espiritual. Então, pegue isso como arma. E quando estiver na máxima da tentação, fuja. Fuja. Amém? Resumo de deserto espiritual. Transição. Para te trazer intimidade. Para se aproximar. Te dar amadurecimento, te aproximar de Deus. Exemplo de deserto já foi dado. Jesus no deserto antes de iniciar o seu ministério. Ele vivia no deserto. Ele vivia em oração. E em jejum. Jesus foi o maior exemplo de jejum. Porque ele jejuava e ele estava sempre subindo aos montes para orar. Estratégia para passar no deserto espiritual do Senhor. Permanecer firme. Só permanecer firme. Deserto é só para você passar ali, cristão. Você não vai ficar... Deserto não é para você fincar morada, fincar estátua, não. É só para você passar. Quando estiver passando pelo deserto, busque a presença do Senhor. Saiba discernir o tempo de Deus na sua vida. Porque é para ser rápido. E se você que está ouvindo esse conteúdo nesse momento, você está vendo que está demorando demais, essa tal prova que o pessoal fala que é prova, que já tem 3 anos. Esse tal deserto que o pessoal fala para você que é deserto, que é moenda, que é vendaval, já tem 5 anos, nunca sai de lá. Não é deserto, não é prova, é cativeiro espiritual e você precisa de libertação nessa área. Você precisa que as feridas de alma sejam curadas em nome de Jesus Cristo. E se você não tem uma igreja que trabalhe nesse nível de alto nível de batalha espiritual de libertação, procure uma igreja profética que trabalhe com batalha espiritual e libertação. Se você não encontrar, nós somos o Ministério Global Fire. Estamos online todos os dias, apresentando conteúdos gratuitos e orações durante a madrugada. E temos leitura de palavra, porque é tudo junto, oração e palavra, jejum e vida no altar. E que Deus abençoe a sua vida, cristão. Resumo de cativeiros espirituais. Impedir o seu chamado, finalidade. Impedir o seu chamado. Olha isso. Um resumo de tudo, de todo esse conteúdo. Dentro dessa grade que a chamada foi essa, né? Tudo sobre cativeiros espirituais, onde nós colocamos aquele banner lá. Todos os créditos ao meu esposo, porque é ele que faz as minhas artes. Um homem preso dentro da grade, dentro de uma gaiola. Está dentro de um cativeiro, preso e amarrado. Então o tema foi tudo sobre cativeiros espirituais. E pela misericórdia do Senhor, assim como eu honro a vida da minha apóstola novamente, porque ela é o exemplo dela de trazer as coisas com excelência. Então, humildemente, dentro eu não fiz uma faculdade ainda. Eu estudei teologia, eu tenho orado, lido a palavra do Senhor, e eu tenho os cursos que ela propôs a nós e nos propôs dentro do ministério. Mas a impartição de mestre e a inteligência e a sabedoria, a palavra de sabedoria vem do Senhor. É Ele que dá a sabedoria. Então, dentro desse resumo de tudo sobre os cativeiros espirituais, a finalidade dos cativeiros espirituais, no sentido geral, é impedir o seu chamado e mais, impedir o seu destino, impedir aquilo que o Senhor escreveu para você, mesmo antes de você nascer. E quem faz isso é o diabo. E eu tenho que dar esse exemplo aqui, porque é um exemplo muito importante de um cativeiro espiritual dentro da palavra de Deus. Mais uma vez, reforçando, para os que gostam de falar, porque sempre tem. Todo o conteúdo está baseado na palavra do Senhor. Exemplo de cativeiro espiritual. Outro, estou dando vários exemplos, irmãos, é só vocês voltarem. Está em Lucas, capítulo 8, versículo 27 a 35, que fala de quem, irmãos? Que tem que falar sobre ele? O gadareno. Em algumas traduções mais antigas, o Gergeseno. Tem algumas traduções,
alguns livros que falam que era mais de um, mas eu estou falando a respeito do gadareno. Preso por legiões. O gadareno é um exemplo grande de cativeiro espiritual. Estratégia contra os cativeiros espirituais: arrependimento, renúncia, guerra espiritual e libertação. Voltando para o gadareno. Tanto ele estava preso dentro desse cativeiro, ele estava possesso com várias legiões. E nada conseguia conter. Ele soltava amarras, ele soltava grilhões e andava se ferindo pelo deserto. As pessoas tinham medo dele, ele não tinha paz. Depois que ele ficou livre desse cativeiro espiritual, vocês já repararam? Se eu não me engano, tem Marcos 5 também. Gente, a Bíblia diz que viram ele depois disso. As pessoas corriam dele, tinham medo dele, porque ele era agressivo, endemoniado. Com certeza, todo esfarrapado, andava em cemitérios, né? Depois que ele foi liberto por Jesus, ele foi visto assentado, vestido e em perfeito juízo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O gadareno foi livre e o seu juízo normal voltou em nome de Jesus Cristo. Queridos, o conteúdo ele já está quase terminando, mas reforçando aqui. Como identificar um cativeiro espiritual? Essas classificações aqui eu não dei mais lá na frente. Resumindo aqui. Anote com bastante calma para quem está anotando. Como identificar um cativeiro espiritual? Cansaço extremo também é uma forma, tá? Sem causa natural. A pessoa está cansada. Nossa, cansado. Às vezes a pessoa trabalhou o tempo todo, andou muito, fez algum esforço físico, tá, é uma causa natural. Antes de você ir para o espiritual, você descarte as causas naturais para não sair também por aí espiritualizando tudo. Tá, irmãos? O mundo espiritual é real. Ninguém aqui é louco, desvairado. Obviamente, o Senhor deu sabedoria aos médicos. Há remédios que funcionam. Graças a Deus pela medicina. Lucas era médico. Nós vamos ao médico, nós fazemos exame, nós somos pessoas nesse ponto normais, nós frequentamos dentista, nós nos cuidamos e cuidamos da saúde. Mas, antes de ir para o espiritual, a gente vai para o natural. Depois que no natural não tem causa, a pessoa vai no médico, o médico não acha nada, não sabe por quê, e faz exame daqui, faz exame dali, sangue daqui, urina para lá. O médico não sabe o que está acontecendo com a pessoa. Então, gente, desconfia, tem coisa aí. Cansaço extremo sem causa, gente, é um cativeiro. É uma exemplificação também mais aprofundada que o Espírito Santo deu para vocês conhecerem o que possa ser um cativeiro. Além de um tempo prolongado assim. Vícios que você não consegue vencer. Passa tempo, vem para a igreja, e tá um tempo lá, a pessoa não consegue vencer aquele vício. Mas por quê? A pessoa não para, não consegue parar de fumar, não consegue parar de. Não larga entorpecente. Tem coisa ainda ali para sair. Não está liberta ainda, né? Não tem como. Muito tempo passando, óbvio, como eu disse aqui, tem libertações que demoram, não são de um dia para o outro. Mas passa muito tempo. Tem coisa ali para sair, gente. Tem coisa ali para ser liberto. Tem ferida de alma, às vezes tem pacto de sangue, ainda tem alguma coisa ali abrindo legalidade. Às vezes a pessoa foi consagrada, a mãe consagrou, levou quando era pequeno, às vezes levou na rezadeira, às vezes ofereceu para alguma coisa. Aí a pessoa vem, até quer, mas tem alguma coisa passada, que está aprendendo, está pondo a pessoa em cativeiro. Outro exemplo. Perdão, irmãos. Sonhos repetitivos com prisões, cadeias e retrocesso. A pessoa tem sonhos repetitivos, a pessoa não tem sossego, a pessoa não fica em paz. Aquele ciclo vicioso também é um exemplo para você reconhecer que ali tem um cativeiro, necessita de uma libertação ali. Isso para não entrar em paralisia do sono.
Tem coisa ali, tem ligação ali, pode ser um objeto, pode ser uma medalha, pode ser uma pulseira, pode ser um anel. Alguma coisa está abrindo legalidade no mundo espiritual, brecha no mundo espiritual. Amém? Outros exemplos para que você identifique com bastante propriedade se é ou não cativeiro espiritual. Travas na vida sentimental. Ixi! Isso aí dá um conteúdo inteiro. Pessoa não tem sorte com ninguém. O antepassado também não tinha, a avó também não tinha, a mãe também não tinha. O avô, o bisavô bebia, a avó, o pai bebe, o filho está começando a beber. Aquele ciclo vicioso. Lembrando que existe a grade também de maldição hereditária, nós estamos falando aqui sobre cativeiro. Ciclos repetitivos em famílias ou mesmo na sua vida. Pessoa é o chamado, no jargão do mundo, dedo podre para escolher pessoa. Só pega aquela pessoa que está à margem da sociedade. Só pega aquela pessoa que todo mundo diz que não vale nada. Aí o outro, vem o outro também. Aí acontece. É um ciclo repetitivo. É um cativeiro. Tem coisa ali para ser liberta em nome de Jesus Cristo. Outro exemplo para você identificar se é um cativeiro espiritual. Ou na vida de alguém, ou de um familiar, ou de um filho, quem quer que seja. Ou se você trabalha com libertação e está pegando o conteúdo para conhecimento. Sensação de peso espiritual contínuo. A pessoa está caminhando, a pessoa já está dentro, já tem gente que sente isso, já vi isso, há anos. A pessoa, ai Senhor, é complicado demais. A pessoa vem para determinada, para uma igreja, seja ela qual for. Aí chega lá, falam para ela, usa essa roupa assim, age desse jeito assim, aí você fica todo mundo soldadinho daquele jeito assim, age assim, fala assim, cumprimenta assim e faz assim. Mas o assim daqui de dentro não mudou. Por fora, tá andando igual todo mundo, tá falando igual todo mundo, aí já dá um microfone na mão, né? Aí já começa a agir como todo mundo, caminhar com todo mundo, mas o peso espiritual está ali. Quando a pessoa está sozinha, o peso espiritual está ali. Às vezes a pessoa tem vergonha de falar que não está se sentindo bem. Tem gente que tem vergonha de manifestar. Tem gente que se falar, o pastor vai dizer que está em pecado, sabe? Aí a pessoa fica assim. Aí é por isso que, infelizmente, cadê o avivamento da Rua Azusa, do País de Gales? Cadê as Kathleen Kuhlmans, da vida dos Billy Grahams? Os John Wesley, os Jonathan Edwards da vida. Cadê os Daniel Berges da vida? Os Gunnar Wingles da Assembleia de Deus, fundadores? Cadê? Esses avivalistas, os que fizeram história, cadê? Porque hoje em dia você não pode pregar o evangelho genuíno, todo mundo ficar dodói, todo mundo ficar Nutella. Aí fica pregando coach dentro das igrejas. A pessoa vem para ouvir coach, ou falar de si como melhorar como pessoa, como ser uma pessoa melhor. Tudo isso é bom? É bom, mas o evangelho de Jesus fica onde? O evangelho de confronto, o evangelho é confronto, é para botar nos